Bom dia a todos. Quero saudar a todos com a paz e a graça de Cristo Jesus. Quero mais uma vez, te convidar a estar conosco ao longo destas 12 horas. Homens e mulheres de Deus passarão aqui por este estúdio e queremos levar, para você uma mensagem, de esperança, de fé, e que tudo isso possa contribuir para um propósito maior, que é o engrandecimento do reino de Deus. Então eu queria iniciar nesta manhã fazendo uma breve oração e logo após estarei lendo aqui um texto da Bíblia que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês em rápidas palavras, algo que possa trazer aí uma edificação para todos nós. Querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero te dar graças por mais um tempo e um momento de companhia do Senhor conosco ao longo desta maratona, meu Pai. Este segundo momento dos Embaixadores do Reino tem um propósito de levar a todos uma mensagem de fé e de esperança, e que a tua infinita graça e misericórdia possa renovar a cada um de nós a fé, e que a tua presença e o teu poder e o teu senhorio possa prevalecer acima de todas as coisas. Te convidamos, ó Deus, pedimos a presença dos teus anjos para estarem acampando ao redor aqui deste estúdio, deste lugar aqui, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria então compartilhar com vocês, queria ler para vocês Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao 8, se você estiver aí com a Bíblia, você pode abrir Eclesiastes 3, 1 ao 8. O texto diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, este versículo, esse texto, nos leva ao entendimento de que quando os tempos difíceis, os tempos de crise, vêm, tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito, tudo tem a ver com aquilo que o povo, a humanidade, tem como viver e passar. E nós, na ocasião, lá em 2020, quando veio os obstáculos, o planeta Terra parou por conta da pandemia, da epidemia, no nível mundial, e surgiu então a igreja virtual, a igreja nos lares. Novos desafios apareceram, o confinamento se tornou algo tão pandêmico na vida de todos. E na época nós até dizíamos e falamos muito a respeito desse tempo em que nós teríamos como ocasião para estar mais tempo em casa, com a família, com os filhos, um tempo maior para ler, para meditar e para estudar. E tudo isso ocorreu nesse tempo, mas eu queria trazer aqui como reflexão
né, e como meditação para todos nós, né, que os embaixadores do reino têm um propósito, né, de ser o chamado, né, para ser um representante, né, aprovado por Deus para representar um reino, para representar um rei, né, aqui na terra. Né? E cada um de nós tem sido escolhido, chamado e preparado para exercer, né, esta função de embaixadores ou representantes, né, de Deus, né, na face da terra. Mas esse tempo, né, que nós vivemos até então, né, e ainda estamos passando por esse tempo e vivendo esse tempo, né, eu queria fazer uma pergunta, né, para cada um de nós e que cada um de nós pudesse responder, né? Será que esse tempo, né, que nós passamos, vivemos, que nós experimentamos, que agregou experiências, né, a cada um de nós, novos desafios, né, novos propósitos, né, tudo isso, né, para cada um de nós, né, representa o que para cada um de nós? Né? O que isso significa para cada um de nós? Né? Isto nos tornou, né, vamos dizer assim, mais preparados, mais ousados, nos levou a ter um entendimento maior do reino, um compromisso maior, né, com o reino de Deus, né? Ou tudo isto, né, também tem levado algumas pessoas, né, ou muitos, né, talvez a um estágio de medo, de acomodação, de ficar, né, nas sombras. Tudo isto, queridos, eu acho que serve para nossa reflexão e para observarmos, né, e analisarmos o tempo que nós estamos vivendo hoje, né, o agora. Como você tem vivido, como você tem sido representante do reino, né, de Deus nesse tempo, né, chamado hoje. Né? E o texto nos fala claramente, né, que a Bíblia nos fala, né, que tudo, né, tem o tempo determinado. Né? Então o texto aqui diz tudo, tempo e determinado. Então todas as coisas, né, diz o texto, né, da palavra de Deus, me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tempo está ligado não só ao tempo cronos, mas está ligado também ao tempo de vida, tempo de eternidade, tempo de Deus, né? E tudo isso está com um propósito ou está determinado por Deus na sua palavra. Então, baseando em tudo isso que eu estou dizendo, né, eu queria aqui desafiar ou aguçar a sua mente, né, para você, que você possa refletir, né, que tempo que é o hoje que você está vivendo. Lógico, né, que a igreja não parou, a igreja se reinventou, a igreja virtual surgiu para alcançar os lares, para alcançar as famílias, para buscar os propósitos, né? Mas em tudo isso, né, eu queria perguntar a cada um de nós que somos os embaixadores do reino, nós que somos a igreja viva do Deus Todo-Poderoso, o templo do Espírito, né? O que nós temos feito, né? O que nós aprendemos com tudo isso, né? Em que tempo ou em que estágio da nossa caminhada nós nos encontramos hoje, né? É uma bênção, né, nós cultuarmos a Deus, né, nos nossos lares,
é uma bênção, né? Nós podemos ter ao vivo e a cores, né? Em nossos lares, né? Com mais comodidade. Mas será que reino de Deus, né? É só isso? Né? E eu queria trazer aqui, né, até um exemplo de uma figura marcante, né, na história bíblica, de uma mulher chamada Esther, né? Esta mulher, ela, na época, né, ela se tornou rainha e ela viu, né, o seu povo sendo massacrado, o seu povo sendo judiado, né? E ela, muito sabiamente, muito corajosamente, ousadamente, né, ela colocou a sua vida, né, em risco, à disposição de Deus para um propósito maior. E ela se tornou uma mulher peregrina no tempo da crise, né? Então ela não se confinou, né, em razão da crise, em razão do momento, né? E ela então ousadamente, né, ela vai até o rei, pede, né, licença para poder falar com ele, toca no seu cetro, né, para sabiamente, né, no tempo oportuno e no tempo certo, ela falar, né, aquilo que ela tinha que falar, ou o recado que ela tinha que transmitir, né? E na ocasião, o texto, né, da Bíblia diz que Esther foi lá e convidou o rei, né, para um banquete, para uma festa, né? E não ali declarou naquela hora, porque ela sabia que não era o tempo, né? Então o tempo foi fundamental, a inteligência e o discernimento desta mulher foi muito especial, né, tremendo para aquela época, para aquele momento, e com tudo isso, né, Esther, né, se tornou uma peregrina, se tornou uma pessoa marcante, né, na história, no tempo da Bíblia, né, e deixa para nós hoje um legado, né, e um ensinamento. Então, baseado nisto, né, esse tempo de confinamento, esse tempo que nós vivemos hoje, né, será que tem sido bom para cada um de nós, né, ou nos tem tornado acomodados, medrosos, né, confinados ainda? Queridos, o Evangelho do Reino é vida e vida em movimento, né? E se nós queremos viver os propósitos de Deus e viver propósitos maiores, né, eu queria te desafiar, né, a fazer uma reflexão, uma análise, né, na tua própria vida e verificar se tudo isso, se todo esse tempo, né, chamado tempo de experiência, te tornou uma pessoa melhor, né? E é assim, as pessoas conhecem e sabem quem você é, mas Deus sabe quem você pode se tornar. Talvez, né, você esteja parado e estagnado e conhecido por algumas pessoas ou por muitos, né, de uma forma. Mas eu creio que Deus olha para você como uma pessoa quem você pode se tornar. Ou seja, um embaixador com propósito, um embaixador do reino que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, cumprindo uma missão, um chamado e um propósito, né? Então, nesta manhã, eu queria deixar aqui estas breves palavras, né? Esta mensagem de reflexão para que você possa refletir, né? E talvez ainda no dia de hoje, né, mudar o seu pensamento, o seu comportamento, porque, como diz, né, o texto, há tempo
e propósito para todas as coisas, né? Qual é o tempo que você está vivendo, né? Qual é o propósito maior para a tua vida, né? Então Deus não te chamou e não te alcançou e não te estabeleceu como embaixador, né, do reino, para ser um embaixador que está confinado, né, ou que está aí na zona de conforto, né? Então quero te convidar, né, nesta manhã mais uma vez, te desafiar e te alertar, né, para que você pense no tempo que você está vivendo hoje. Deus te abençoe e obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pelo tempo que você me concedeu, nos concedeu, e de estar aí nos ouvindo e de nos assistindo. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Graça e paz a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Helenice, eu sou pastora Helenice da comunidade Templo Vivo, já atuo ao ministério mais de 35 anos. E para mim é uma honra podermos estar aqui nesta manhã, desfrutando em primeiro lugar da presença do Senhor, porque sem a presença de Deus nós não somos nada e nem podemos fazer nada. E o tema que nós estamos falando durante todo esse dia, que vai ser falado, ministrado, é embaixador do reino. Nós recebemos essa tarefa, essa incumbência de sermos embaixador do reino. E a porta da igreja, ela não fecha, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus é maior do que todas as coisas e Ele abriu uma porta para que eu e você entre por essa porta, é a porta da salvação. E quando eu me deparei com um texto da palavra de Deus que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, isso me impactou de tal forma que quando eu entendi isso, eu nunca mais parei. Pela graça do Senhor, eu entendi a graça reveladora do Deus Todo-Poderoso, que muitos são chamados, mas quando vai ser escolhidos são poucos. E eu então comecei a pensar a respeito desse versículo, e eu dizia ao Senhor, eu quero estar enquadrado, eu quero fazer parte dessa escolha que eu sei que o Senhor vai escolher. E vendo esse versículo mais profundamente, isso diz para nós que muitos são chamados, mas poucos correspondem a esse chamado. Eu entendi isso de uma tal forma que eu tenho pedido ao Senhor que eu nunca deixe de corresponder esse chamado que Ele fez para mim, para minha família. Hoje toda a minha família está na presença do Senhor, serve ao Senhor. Nós somos ministros da palavra, nossos filhos são também ministros da palavra, genros, e os nossos netos caminhando também nessa direção, são ministros de louvores. E eu posso dizer que quando nós correspondemos a esse chamado, Deus faz coisas grandes ao nosso respeito. Hoje eu e a minha casa, nós estamos envolvidos, mergulhados de cabeça na presença, na palavra do Senhor. Nós entendemos que a forma de Deus falar conosco é através da palavra do Senhor. E eu entendi isso quando nós recebemos essa tarefa, esse dever de sermos embaixadores do reino aqui na terra. Isso nos fala de responsabilidade, isso nos fala de tarefa, de dever. E o nosso compromisso, acima de tudo, é com o Senhor. Nós temos uma aliança com Deus, nós temos esse pacto com o Senhor, e nós fizemos essa aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso, e nós não queremos quebrar essa aliança até que Jesus volte, e nunca quebraremos em nome de Jesus Cristo. E nós entendemos que para sermos embaixadores do reino, nós somos revestidos de poder, de unção, de capacitação, e entendemos que temos dever. Isso nos chacoalha quando nós entendemos que temos
responsabilidade de representarmos uma embaixada aqui na terra. E nós somos representante de Deus aqui da terra, aqui na terra, do reino de Deus aqui na terra. E isso me levou a esse texto que está em Mateus, que fala a respeito de... Deixa eu achar aqui Mateus 5, que isso deixa muito claro para nós, esse texto que diz assim, Mateus 5, isso nos chama muito mais a responsabilidade. E eu quero que você entenda isso, que enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo, nós estamos inseridos nesse sistema mundano aqui da terra, mas nós não fazemos parte deste mundo como embaixador do reino. Nós temos responsabilidade de fazer a diferença aqui, nesse tempo oportuno que Deus tem nos concedido a graça de estarmos aqui. É um tempo, não muito tempo, mas a gente tem entendido que até que Jesus volte, nós temos essa responsabilidade de sermos o sal da terra e a luz deste mundo. O versículo 5, 13, diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Nós sabemos que nós estamos no mundo, somos a luz do mundo, somos o sal nessa terra, e enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter uma postura de darmos bom testemunho. O versículo 16 diz que para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós estamos aqui porque a obra que nós estamos fazendo, ela é vista pelos homens. Nós temos uma postura para darmos bom testemunho aonde quer que nós possamos estar, independente do lugar. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Nós precisamos dar bom testemunho. Isso não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele entendeu isso tão rapidamente que mesmo em prisões, preso, açoitado, ele dava bom testemunho. Ele fala que mesmo na prisão ele era embaixador do reino de Deus, mesmo recebendo açoites, recebendo injúrias, calúnias, ele não deixou de ter essa posição, essa postura de embaixador do reino. Ele, na prisão, escrevia cartas, porque ele entendia que, mesmo preso fisicamente, a comunicação dele não parou. Foi na prisão que ele escreveu as melhores cartas. Foi na prisão que ele deu bom testemunho. E aqui em Atos conta uma postura de Paulo como embaixador do reino, dando testemunha. Ele entendendo, naquele momento de prisão, junto com Silas, preso, naquele lugar, ele entendeu que ele estava rodeado por uma grande nuvem de testemunha. E o versículo está em Atos, capítulo 16, conta a história de Paulo, nesse momento, preso ali naquele lugar, juntamente com Silas. E diz esse texto, se você for ali no contexto, que houve conversão da Lídia, houve a conversão do carcereiro e houve a cura do pitonisa. E a partir do versículo 20 de Atos 16, diz assim, olha: e apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, eles perturbam a nossa cidade. Ou seja, Paulo
e Silas estavam perturbando, eles entendiam isso, que eles estavam perturbando aquela cidade. E nos expõe a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitar Paulo e Silas. E, havendo-lhe dado muito açoite, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos de louvores ao nosso Deus, e os outros presos escutavam. Preste atenção nesse detalhe. Os outros presos ali estavam de olho na vida de Paulo, na vida de Silas. Qual seria a postura desses homens presos, açoitados, com os pés nos troncos, amarrados? Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, louvavam ao Senhor, e ele sabia que atrás desses homens havia uma plateia de olho, observando, essa plateia que nós chamamos de uma nuvem, rodeado de uma nuvem de testemunha. Qual seria a postura desses homens? Esses homens cantavam e louvavam ao Senhor, e os outros estavam escutando, e de repente sobreveio tal grande terremoto, um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas das prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Que lindo esse testemunho. Esse testemunho ele é impactante. Quando Paulo teve a oportunidade, juntamente com Silas e os demais que estavam presos, quando houve esse terremoto, quando a abertura das prisões, eles puderam contemplar, mas o carcereiro, acordando, pegou a espada e quis tirar a vida, e Paulo disse: pode parar, nós estamos todos aqui, nós estamos aqui, não faça nenhum mal contra a sua vida. E aí Paulo, com grande voz, dizendo: olha, não faça nenhum mal, todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Será que nós, como embaixadores de Cristo, aqui representando este reino, será que nós temos vivido essa maravilha que Paulo e Silas, nesse momento aprisionados fisicamente, viveram? Esses homens, esse carcereiro se posicionou diante de Paulo de joelho e diz assim: o que é necessário para que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E a gente, continuando o texto, a gente sabe que por essa postura do apóstolo Paulo, naquela prisão, a postura de Silas impactou aquele carcereiro, e não só ele, mas as demais pessoas foram salvos por esse testemunho. E hoje não é diferente de nós. Nós também temos essa responsabilidade, esse dever de sermos luz aqui nesse mundo, de darmos bom testemunho. Aonde quer que nós venhamos a ir, a passar, nós
destilamos o bom perfume de Cristo. E tem outro exemplo que eu gosto muito quando eu leio sobre o reino de Deus, que fala para nós, mas talvez você também possa estar fazendo essa pergunta, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. O reino de Deus para nós aqui na terra, Romanos diz isso, lá no livro de Romanos, é paz, alegria e justiça. E eu lembro muito bem de um texto também maravilhoso que Davi chegou a essa conclusão. Ele diz assim, o rei Davi, eu fui moço, agora eu sou velho. Jamais eu vi o justo ser abandonado por Deus e mendigar o pão. Por quê? Ele sabia o que é ser justo, praticar obras de justiça diante do Senhor. Nós sabemos que a fé sem obra, ela é morta. Por isso nós estamos aqui também com a responsabilidade diante do Senhor de sermos justos, procurarmos ser justos diante de todas as situações que chegam nas nossas mãos. Nós temos entendido que nós não podemos tomar partido daquele ou desse, mas nós precisamos ir diante do Senhor e tentar praticar a justiça. E como o reino de Deus, ele é paz, alegria e justiça. Eu me lembrei da vida do rei Salomão, que logo após ele ter tido aquele sonho, ser chamado pelo Senhor, Deus fala assim, Salomão, pede o que você quiser no seu reino. E Salomão não pede nada para o reino dele, mas ele entendeu que o que ele iria pedir iria beneficiar muitas pessoas. Ele pede, então, sabedoria que venha da parte do Senhor. E logo após, se você for ler lá em 1 Reis, livro de Reis, você vai deparar com essa situação no reinado de Salomão. Logo após ele ter recebido essa sabedoria, vem duas mulheres que moravam na mesma casa, duas mulheres prostitutas, uma teve um bebê, nasceu uma criança, passados alguns dias, a outra mulher também teve outro bebê. Estava ali Salomão, entre duas prostitutas, uma espada entre a morte e entre a vida. E essas mulheres vão diante de Salomão para que ele julgasse uma causa aos nossos olhos tão difícil. Mas Salomão, revestido de sabedoria, querendo praticar a justiça, as mulheres chegam até eles e diz o seguinte, eu tive bebê, essa minha amiga também teve, mas durante a noite a criança morreu. E essa mulher no qual havia morrido a criança dela, ela vai até Salomão, ao rei Salomão, e diz, não, foi o bebê dela que morreu, e ela pegou da minha cama e colocou na minha cama, e ficou essa briga de duas mulheres. O bebê é meu, o bebê vivo é meu, o bebê morto é dela. E Salomão, então, revestido de sabedoria, de justiça, o que ele faz? Ele manda que venha uma espada, que chegue até a ele uma espada. Então ele fala, então nós vamos dividir a criança no meio, fica metade para você, metade para você. E aquela mãe, que era a mãe verdadeira da criança, querendo que a criança vivesse, o que ela faz? A postura dela, ela fala, não, entrega a criança viva então para a mulher. E Salomão logo percebeu e discerniu aquela situação. Salomão pega a criança viva e dá para a verdadeira mãe da criança. Que ato de justiça que a gente pode entender que Salomão, como embaixador, representante também do reino de Deus aqui na terra, ele não queria ser injusto diante dessa situação, mas revestido de algo que ele não pediu para o reino dele, mas ele pediu algo que seria para o reino de Deus. Ele pede sabedoria, então, e Deus o reveste de sabedoria, de inteligência, de capacitação.
e então essa situação é resolvida debaixo da paz, debaixo da bênção do Senhor, e assim a gente vai entendendo muitas coisas. E outra situação que nós podemos citar aqui como uma situação no qual uma mulher entendeu também o que seria ser embaixador do reino, promovendo a paz, ser pacificadora. Bem-aventurado aqueles que são pacificadores, porque herdarão o reino de Deus. E foi essa mulher Abigail que teve toda a oportunidade de causar intriga entre as situações, mas ela foi alguém que promoveu a paz. Ela tinha um marido casado com Nabal, filho de Belial, que significa filho do diabo. Ele era um homem muito ruim, a gente sabe qual foi o fim deste homem, por tanta ruindade, mas foi casado com uma mulher linda, inteligente, uma mulher que entendeu que ela seria representante aqui na terra para promover a paz. E um dia eles estavam no campo, e toda vez que Nabal com seus servos ia no campo, Davi suprir as necessidades dos servos com alimento, com água e tudo mais. E Davi, lógico, esperou ser retribuído por essa atitude de bênção, que toda vez que ele podia abençoar Nabal e a sua equipe, ele abençoava. E Davi, quando pediu também ajuda, mandou seus servos lá para que ajudasse, Nabal negou, falou: nem conheço esse homem. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Ignorou totalmente Davi. E aí, quando chega essa notícia, através dos moços de Davi, o rei Davi se enfureceu, ficou muito bravo, mandou pegar a espada e queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Chega até o ouvido de Abigail. O que Abigail faz? Arruma um cesto de comida e vai até Davi pedindo para que Davi não fizesse, não praticasse tal injustiça, sujando as suas mãos de sangue. Ela foi alguém que intercedeu a favor de Nabal, para que Davi se saísse livre dessa situação, que ele não colocasse as suas mãos sobre esse homem. E a gente sabe o fim dessa história. Passando alguns dias, Abigail conta para Nabal todo acontecido. Ele estava numa festa, e bêbado, e quando passa esse momento de embriaguez, ele fica lá na dele, mas depois de 20 dias exatamente, ele cai e é fulminado, morto. E Abigail, então, é trazida para o palácio. Davi a reconhece como bendita entre as mulheres, uma mulher que eles queriam perto dele. Então ela casa-se com Davi, e a gente sabe que Abigail foi alguém que promoveu a paz nesse reino no qual nós estamos inseridos, o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Tem muitos exemplos. Podemos pegar mais um exemplo a respeito de alguém que também desfrutou de uma alegria independente da circunstância. Ele não olhou a circunstância, mas foi Abacuque que disse que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos que a alegria de Abacuque não estava na circunstância que ele olhava, mas a alegria de Abacuque estava no Espírito. E nós, então, temos entendido isso, que o justo, ele não olha, ele não anda pelo que ele vê, mas ele se alegra no Deus Salvador. E eu queria, assim, estar encerrando a nossa fala, porque nós sabemos que nós temos mais pessoas durante todo esse dia, dizer para você que você possa estar entre esses escolhidos do Senhor. Eu repito, muitos serão chamados, mas poucos correspondem àquilo que Deus tem chamado. Que você possa corresponder com o chamado de Jesus, corresponder
com o chamado de ser embaixador aqui no reino. Você tem tarefa, nós temos deveres, nós somos chamados para tal responsabilidade que a nossa mente humana não é capaz de imaginar, e nós estamos comissionados nesse grande comissionamento de ir e fazer discípulo. E eu gostaria de dizer para você que você seja tremendamente abençoado nesse tempo oportuno que se chama hoje. Diga sim ao Senhor, diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus te abençoe, te guarde, e que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Pastora, só fazendo aqui um chamado aqui, olhando aquela figura aí, né, nós estamos vendo, nós estamos sentados ao lado de uma porta, né, e existe um caminho ali, né, então é bem, né, propício, né, para o momento que nós estamos de um lado e de outro, né, estamos te convidando a entrar por esta porta, né, para um propósito, para uma nova vida, né, e para também algo chamado eternidade. Então, é bem propício, né, a imagem, que você possa, né, adentrar por esta porta juntamente conosco e mergulhar, né, nessa maratona de lives no dia de hoje. Tá bom? Deus abençoe você. Só dizendo também que nós falamos que nós fazemos parte, somos pastores sênios da comunidade Templo Vivo. Templo Vivo, a igreja que nós, quando escolhemos, comunidade Templo Vivo, nós somos Templo Vivo. Nós somos uma igreja viva. Onde quer que eu e você vá, nós somos representantes dessa igreja viva, dessa igreja que ela não para. É uma igreja em movimento. Eu convido você, se porventura ainda você não faz parte desta igreja, se ainda você não passou por essa porta, o nosso convite é que você passe por essa porta. Jesus é a porta da salvação. Que você diga sim ao Senhor. Ele está batendo na porta do nosso coração. Se eu e você abrir, Ele entra e faz morada.